que essas últimas semanas estamos todos cansados, né? Cansados e sem dinheiro. A gente deu uma diminuída em várias coisas que a gente estava fazendo, né? As células, que a gente está sem grana realmente para manter. O tempo também. Um monte de pessoa decidiu nascer em dezembro aí. Um mês terrível para nascer. É um mês sem dinheiro, sem tempo, todo mundo cansado. E aí mas é uma maravilha. É muito bom ser cristão, é muito bom se cansar fazendo as coisas dele. Essa última semana e meia mais ou menos, Deus tem me pegado assim, Deus tem me provado. Algumas semanas eu vi que a igreja estava meio cansada, né? E aí eu pensei, quando eu tô cansado, do que eu penso, né? Quando eu tô nesses momentos acabado mesmo. E aí Deus me fez me lembrar de uma das coisas que mais me fortaleceu, assim, de vida, que me manteve por muito tempo. E aí é interessante que nessa semana a gente foi numa reunião, né, de líderes, né, da rede social do centro, né? Uma galera assim que ninguém conhece, vocês nunca vão ouvir o nome desses caras por aí, mas são os caras que realmente estão fazendo algo aqui. Se o centro de São Paulo teve alguma mudança nesses últimos anos, foi por conta desse pessoal. Homens e mulheres sem rosto. Homens e mulheres que estão há 10, 15 anos fazendo esse trabalho em silêncio, e vocês nunca vão saber o nome deles. E aí, a gente pode olhar para um grupo de pessoas aí que estão em evidência, né? E aí, quando você vai realmente atrás do que eles estão fazendo, não é nem metade do que essa galera está fazendo aqui com constância em muito tempo. E o que precisa, né? Para essa galera conseguir fazer isso? Um homem estava sentado na nossa mesa e a gente conheceu ele ali. Miguel, né? Miguel. Diante. Ah, tá, não, mas eu não ia falar exatamente disso. Ainda não. Aí, na terça-feira, a gente conheceu esse homem, chamado Miguel. Senhor de 67 anos, por aí, em média, e ele perdeu a esposa dele em setembro do ano passado. Então ele estava 1 ano e 2 meses, assim, 2, 3 meses, sem a sua esposa, né? E o que esse cara inventou de fazer? Ser um eremita, né? Ele começou a viajar e virar um missionário mesmo. Ele começou a viver a missão dele de forma integral. A esposa dele, por muito tempo, ela sofreu, né? E ele teve que cuidar dela. E aí chegou um momento em que ele começou uma trajetória de fé, assim. Como uma trajetória que, às vezes eu olho ali no livro de Coríntios, quando fala sobre não se casem novamente, né? As viúvas, elas vão continuar trabalhando, os viúvos da mesma forma vão continuar servindo o reino, e é para isso, vão viver para isso. E é muito difícil pensar nessa realidade, né? E esse cara não pensou 2 vezes. Em meio ao luto dele, ele inventou um monte de coisa para fazer. Em meio ao sofrimento dele, ele decidiu viver aí, de uma forma mais profunda com Deus. E é engraçado porque a finalidade da minha história hoje é: eu tenho que me casar. É a loucura da minha cabeça, eu preciso me casar. E esse cara já perdeu a esposa e ele está começando uma nova trajetória na vida dele. E aí me faz pensar a trajetória que eu estou decidindo percorrer na minha vida. E é engraçado porque na segunda-feira, e até um pouco antes disso, o pastor Dani já estava conversando com a gente que a gente tinha que fazer uma viagem missionária, né? No ano que vem. E aí esse cara nos chega, senta ali na nossa frente, puxa conversa aleatória, e aí, do nada ele fala assim: eu vou pra Mongólia. E eu tô precisando de gente pra ir junto comigo. Nós vamos. Nós não pensamos 2 vezes. Nós vamos junto com você. E aí, no meio dessa conversa, pra resumir bem, assim, foi muito tempo, foi muito bom aquele tempo. E aí ele nos contou, né, a trajetória dele até ali. Ele se preparando, um senhor de 67 anos querendo aprender inglês. Que loucura, né? A gente reclamando do momento que nós estamos na vida, e o cara acabou de perder a esposa, ele está se preparando na idade dele para evangelizar o mundo. Para ir direto nesses povos que são esquecidos. Loucura. E aí, ele não se cansa, né? Porque ele vai fazer essa viagem para a Mongólia um pouco mais para frente. Porém, agora ele já disse que ainda nesse ano montou a doblô dele, ele vai viajar por todo o Brasil para evangelizar. Que loucura, né? E a gente aqui.
Quase matou a gente. Quase nos matou trazendo aqui. Não sei como ele vai fazer essa viagem, só Deus. Ela dobrou. E aí ele contou algumas coisas como ele foi cuidado, né, por Deus nesse meio tempo. No momento que eu fui orar para ele, ele até pediu para orar por isso, né? Eu nem tinha entendido ainda o porquê viagem era essa que ele ia fazer, ele depois explicou e tal. E aí, que ato de longanimidade que esse homem tem. E paciência. 2 Coríntios 4. Vamos para lá. A gente tenta entender essa palavra que está na Bíblia, a palavra longanimidade, através da palavra paciência, né? A gente sempre fala e diz a palavra paciência. Mas o ato de ser longânimo é muito mais de saber esperar. Mas é manter longo o seu ânimo, né? É um pouco mais profundo, é um pouco mais difícil, né? Um pouco mais difícil do que só esperar. Em 2 Coríntios 4 ele diz: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Vamos ler novamente, que esse aqui é o nosso texto-chave. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. E é interessante que, de início, esse texto já fala algo muito importante. Nós recebemos um ministério vindo de Deus. E ele não é simplesmente um trabalho no qual nos foi dado, mas foi uma misericórdia sermos participantes da obra de Deus. É uma misericórdia sermos participantes daquilo que o Senhor disse e fez no nosso meio. E por isso nós não desanimamos. Porque é como eu gosto de relacionar coisas legais que a gente gosta de fazer. Inclusive os homens jogar videogame, andar de carro, fazer algumas coisas aleatórias. Esse tipo de coisa a gente não desanima para fazer esse tipo de coisa. E é nesse sentido que Paulo está falando. Sobre algo que, meu Deus, eu queria ter oportunidade de viver isso. E Deus me deu a oportunidade de viver isso, essa graça maravilhosa. E por isso eu não tenho por que me desanimar. Esse ministério no qual me foi confiado não foi simplesmente um trabalho me dado, mas foi misericórdia. Foi um ato de misericórdia vinda de Deus. E aí nós vamos correlacionar o nosso ministério em várias áreas diferentes, né? Seja da palavra ou da adoração, mas ali dentro dos 5 ministérios a gente sabe muito bem como a gente se manifesta e como a gente passa a nossa vida inteira se desenvolvendo e trabalhando para o reino, trabalhando para Jesus, né? Cuidando de casa, que é parte do ministério, cuidando dos filhos, cuidando da esposa, do marido, que é a parte principal do ministério, o ministério deságua dali. E aí, não só isso, mas em relação a tantas outras coisas que a gente relaciona o nosso ministério e o nosso chamado, que aí, quando a gente vai colocar tudo num lugar só, cansa. A gente chega no final desse ano e a gente passou um ano muito intenso, muito intenso. Esse ano foi um ano muito intenso. A gente trabalhou realmente bastante, assim. Conhecemos muitas igrejas, assim, igrejas que tá sobrando pra gente já entrar em contato em janeiro, fevereiro e março, já tem um monte de coisa para fazer no início do ano. Tem ação social para fazer, tem evangelismo para fazer, tem treinamentos para fazer, a gente tem um monte de coisa para a gente fazer juntos, assim. E a gente realmente acredita que cada um que está estabelecido nessa igreja é uma frente direcionada para fazer algo. Não acreditamos que somos um grupo de pessoas dispostas apenas a ouvir a palavra, ou ser um grupo de minions, sabe? Que estão ali indo para um lado e indo para o outro juntos. Não, nós somos todos líderes. Somos todos líderes. Somos todos responsáveis por algo que Deus nos deu. Temos o nosso próprio ministério. Nós não seguimos o ministério do pastor Daniel. Temos cada um o seu ministério. E nós trabalhamos por esse ministério. Paulo, quando ele exorta Timóteo, através de um possível cansaço, no capítulo 1 de 1 Timóteo, ele diz a Timóteo: olha, você tem esse ministério como... ele fala assim... É interessante a palavra que ele utiliza, que ele diz assim, ó, dentro deste ministério você encontra proteção. É como se o ministério no qual foi entregue a Timóteo protegia ele, cuidava dele. Não era só um trabalho. E a gente muitas vezes vai relacionar o nosso ministério apenas a um trabalho. A algo que a gente tem que corresponder ali e fazer, e aí realmente vai nos cansar quando a gente relaciona isso. Mas quando a gente começa a entender que tem uma grandeza maior, uma misericórdia que nos foi dada, uma graça que nos foi dada para que a gente realmente corresponda a algo que Deus está fazendo. Existe algo chamado Missio Dei.
que significa missão de Deus. Missio Dei, quando a gente fala sobre missão de Deus, antes de evangelizar, antes de fazer qualquer coisa nessa terra, antes de ser minha missão, é uma missão de Deus. Então, eu apenas estou correspondendo a uma missão que vem de Deus, não é minha missão, primeiramente, é uma missão de Deus. Então, eu não tenho que ficar totalmente preocupado em como eu vou administrar totalmente essa missão, porque a partir do momento que eu entendo que ela vem de Deus, eu consigo corresponder ela com excelência. A partir do momento que eu entendo que provém dele, e ele, o Criador de tudo, o Criador do universo, ele me amou de tal forma que a gente num planeta tão pequeno e eu tão minúsculo num planeta ainda gigantesco, para mim, eu sou escolhido para participar do ministério de Cristo, daquilo que deságua ali através da cruz e manifesta sobre a igreja e cresce e vem crescendo há mais de 2000 anos. E aí, nós nos preocupamos tanto com esse ministério que nós acabamos nos cansando. E é interessante que o nosso cansaço, ele está atrelado à nossa falta de entendimento sobre aquilo que nós recebemos. E a nossa desvontade também de fazer esse trabalho. Mas a gente já vai entender isso. Eu, por muito tempo, da minha vida, passando por algumas dificuldades, o que Deus mais me manteve de pé para eu fazer qualquer coisa que eu estive fazendo, desde aquela época maluca que eu estava todos os dias, falando com as pessoas em situação de rua, uma das coisas que mais acontecia era um dia, especificamente, eu fiz uma oração para Deus. Era a época que eu ainda estava sozinho, ainda estava naquele 1 ano sozinho, igual um maluco, achando que eu era João Batista. E aí eu estava falando com um morador de rua chamado Luiz, seu Luiz, e ele, eu estava semanas ali, diariamente, indo lá conversar com ele tinha melhorado, melhorado mesmo, um cara que não falava bem, xingava todo mundo, começou a se comunicar, mudou, o gesto do cara. E aí, chegou um dia, eu fui lá ver ele, e ele estava com uma garrafa de vinho, gigantesca. Nunca vi uma garrafa de vinho tão grande. E aí ele tava embriagado, quis me xingar, quis me bater, eu tentei conversar com ele e tal. E aí quando eu saí dali, depois de um tempo, de insistir ali um pouco, eu saí e pensei, Deus, eu tô aqui... E ele contou, o que aconteceu. Que ele tava ali de boa, passou 2 malucos e falou assim, quer essa bebida aqui? Entregou pra ele e vazou. Aí eu falei, Deus, por que eu tô trabalhando tanto? Tô aqui todos os dias com esse cara e o diabo vem aqui 3 segundos e ele estraga tudo que aconteceu nesse tempo. E aí, não só essa situação, mas várias outras, de muita dedicação, a gente vê todo o trabalho sendo quebrado. Eu tive que ter consistência. E a maior dificuldade da consistência é realmente a fé, de que Deus vai resolver esse cansaço nosso. Eu sei que está todo mundo cansado. E é natural cansar. Eu não estou falando que é uma parada que não existe cansaço para quem é santo. Não é isso. Todos nós nos cansamos. Todos nós desfalecemos. Nós vivemos isso é natural. Mas, indo para Isaías 40, já deixem aberto aí, que a gente vai ler um pouquinho mais. A gente começa a entender algo profundo sobre o trabalho com Deus. Eu tinha loucura na minha cabeça e ela funcionava, e depois eu comecei a ver que ela é um pouco mais bíblica do que eu pensava, era que se eu continuasse trabalhando em Deus, ele ia me dar descanso. Ele ia me dar algum tipo de descanso. A nossa maior dificuldade em realmente ser consistente, a gente estava falando ontem sobre consistência, E a maior dificuldade que a gente tem sobre consistência é que a gente já está cansado, Aí você fala, eu tenho o direito de descansar, eu tenho o direito de dar uma parada. Porque eu estou realmente cansado. Mas, quando a gente olha para Isaías 40, lá nos últimos versículos, a gente vai ler um pouquinho mais sobre esse capítulo, mas lá no finalzinho, lá no versículo 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É natural que sim haja um cansaço.
em nós, é natural, porque a gente é humano, mas também vem do Senhor a renovação das forças. Uma vez eu fiz um voto assim, um voto entre mim e Deus. Um dia, o pastor Dani estava na casa dele, ele me chamou em cima assim, era um sábado, ele estava, era uma sexta, ele precisava de ajuda, e aí eu olhei assim e falei, tô cansado, tô fazendo muita coisa, eu tenho o direito de parar, né, um momento. 2 vezes isso aconteceu em 2023. Uma vez, estava extremamente cansado, e eu falei, vou dar um rolê com o meu amigo Guilherme, a gente não se vê há muito tempo. Naquele dia, aconteceu uma das coisas mais malucas, ali no Vila Lobos, onde a gente estava ontem, que a gente comentou que juntou 200 e poucas pessoas ali. A gente estava tranquilo, evangelizando, a gente conectou um monte de gente lá. A gente não, né? Eu não estava. Foi conectado um monte de gente lá e foi maravilhoso, assim. E eu não estava. Depois que eu vi, eu falei, eu fui descansar e aconteceu isso? Tá bom, então. E outro dia, que aí foi o dia que me pegou mesmo. Que aí o pastor Dani estava precisando de ajuda na casa dele. Tava uma reunião chata, cansativa. E aí, antes, eu não sabia que isso ia acontecer, né? Ele me pediu pra ir, eu poderia ir. Mas eu falei, não, fica sempre me chamando em cima da hora. Vou nada, vou ficar em casa, vou descansar, preciso descansar, preciso tirar um sábado descansando. E o dia... Falei. E aí, no dia que aconteceu isso, aconteceu uma situação lá e virou uma bagunça, assim, uma situação, e eu sabia que se eu estivesse eu poderia ter ajudado. Nossa, naquele dia eu falei assim, Deus, eu acho que eu tô falhando contigo, eu devia trabalhar um pouco mais. Porque esses dias que eu descansava, eu não encontrava descanso. Eu ficava em casa de boa, mas era horrível. Final do dia, terminava eu falava, mas tá bom, descansei, né? Não descansou, mano. Minha mente estava exausta. E aí é estranho, porque todas as vezes que eu tentava, né, fazer algo sobre o meu cansaço, eu não resolvia ele. Eu não conseguia resolver. Eu procrastinava, não conseguia fazer as coisas que eu queria, eu surtava. E aí eu comecei a ver que existe uma glória, uma graça de sermos igreja, sabe? Daquele dia pra cá eu não faltei mais nada. Dani pode me chamar assim em cima. Eu vou. Mas essa última semana eu estava falando assim, eu vou falar sobre longanimidade. Sobre a importância de sermos constantes, né, e continuarmos. E aí eu falei, brincando, né? Eu falei, caramba, as últimas pregações foi tudo quase que hipocrisia da minha parte, né? São coisas que eu tenho muita dificuldade de ser e fazer. E aí eu falei, pelo menos isso aqui eu acho que eu sou constante. Nossa, foi uma semana inteira assim, ó, de tristeza pra mim, assim. O Dani não sabe, mas eu fiquei nervoso com ele a semana inteira. Eu peço perdão, de verdade. A semana inteira, ele me chamou pra coisa em cima. O ensaio pra mim aqui foi cansativo. Nossa, tudo. Aí na outra semana, o dinheiro que era pra ter caído, que eu tava esperando 3 meses, eu fui idiota e coloquei no lugar errado. E aí comeu meu dinheiro. Nossa, assim, eu surtei. Foi uma semana inteira assim que eu falei, longânimo, eu tenho que manter tranquilo, de boa. Longanimidade. Aí eu falei, entendi, Deus, tá bom. E aí dia após dia, assim. E aí eu tava, assim, com o esqueleto da pregação organizado já, né? Que era algo que, pra mim, tava preparado. E eu falei, na última semana eu organizo. Essa última semana eu não consegui tirar 10 minutos pra eu terminar de organizar o sermão. E aí eu comecei a surtar. Eu disse, não é possível, Deus, você tá fazendo isso comigo. Eu querendo te servir com excelência, você tá acabando comigo. E aí, isso tudo foi engraçado porque eu fui muito nervoso para aquela reunião que acontecia na terça-feira de líderes. Eu não queria ir, falei, não tem necessidade, mas eu saí de lá renovado. Eu não queria vir no ensaio na sexta-feira, estava cansado. Eu cheguei tão tarde, mas tão cansado em casa, que se o Davi demorasse 5 minutos para ligar pro Dani, ele não entrava. Porque ele tava sem a chave. Na hora que o Dani me ligou, eu tinha iniciado o sono. Se desse mais 5 minutos, eu tava totalmente destruído, assim. Fazia muito tempo que eu não estava totalmente desfalecido. Tanto que ele me ligou depois,
pra garantir, eu fui assim, morrendo assim, ó, pro portão e abrir. Eu fui igual um zumbi. A gente sabe como é que fica. E aí eu tava, sabe, passei do limite ali, eu tava totalmente estressado. Mas cada uma das coisas que eu fiz, eu não queria encontrar o Gustavo ontem à noite. A gente chegou cansado do Vila Lobos, eu falei... Você acha que é pessoal? É carioca, né? É carioca, coisa... Não, vamos fazer um corte e colocar a foto dos dois e falar, tome cuidado com esses dois. Tome cuidado com os dois. O diácono fala que não quer comunhão com o irmão da igreja. Diácono, neopentecostal. E aí, eu não queria, eu tava prontinho pra falar assim, Gustavo, ó, vamos marcar pra outro dia. Tava prontinho pra falar isso. Mas eu nem quis nem induzir ele também a dizer que tava cansado. Eu falei assim, bora? Tá, vamos lá? Beleza. E eu tava cansado e valeu a pena. Eu não queria ir pro Vila Lobos. Ninguém queria. Ninguém queria ir pro Vila Lobos. Mas aí a gente saiu de lá feliz, foi muito bom ter um tempo melhor com o Pedrinho. A maioria das nossas comunhões, a gente gasta o dinheiro que a gente não quer gastar. E não pode. E não tem. E a gente gasta. Se não tem o dinheiro, a gente passa no crédito. Ninguém quer fazer isso. Mas no final da comunhão, eu não sei mais viver um domingo diferente. Aquela para quem já pisou do santo do céu. Tem uma glória no ministério de Cristo. Tem uma glória em ser longânimo. A gente espera encontrar um descanso em algo terreno e só parar, né? Mas tem uma loucura. Eu acho engraçado que acho que em todo o meu tempo de igreja, de vida de igreja, todas as vezes que eu sabia que alguém precisava daquela palavra que eu estava escutando, ele faltava. Isso é impressionante, tá? Eu não sei se é uma loucura. Eu acredito que não seja só em mim. Era pra você a palavra. Era pra mim também. Aí eu tava julgando os outros. Sei. Sei porque eu posso. E aí a gente começa a entender a importância do encontrar o descanso. Tem quase que uma parábola em Mateus 9, em que Jesus diz que aquelas pessoas que estavam ali se relacionando com ele, né, conversando com ele naquele momento, eles eram como ovelhas sem pastor. E vocês já viram uma ovelha sem pastor? Uma ovelha que fica perdida. A lã dela enche, né? Fica gigante, cresce, ela não para de crescer. As ovelhas, elas necessitam de um tosqueador ali para tosqueá-la. A não ser as selvagens, né? As selvagens, a lã não cresce tanto. Mas a ovelha ali, que vive com o pastor, ela necessita ser tosqueada. Senão ela anda com aquele peso que cansa. Ela já está perdida e aquilo cansa. E Jesus estava falando diretamente relacionado a isso. Há um grupo de pessoas que estavam andando sem pastor, cansados e sobrecarregados. E aí, a gente sempre imagina que a forma da gente resolver esse problema é dar uma paradinha, né? Porque é muito bom. Eu gosto muito de... vou no cinema, vou ficar um dia em casa. Essa semana eu tava surtando porque eu não consegui parar assim um tempo. Pra nada. E aí, é muito bom a gente parar assim. Mas a ovelha, quando ela tá com a sua lã cheia, ela tem que ir até o pastor para tosquear. É onde ela encontra a renovação das forças dela. Ela necessita disso. Se nos últimos 2 anos, desde o momento que eu disse assim, eu não vou mais faltar em nada, eu fui em 202 momentos em que eu saí de lá ultra satisfeito, nos 202 eu fui reclamando, que não queria estar lá. Sem dúvida, sem dúvida. Só que valeu a pena. É muito estranho isso. Gerou uma satisfação diferente. Caramba, é horrível quando você passa a semana inteira cansado e você pensa, amanhã tem culto. Eu vou e talvez amanhã eu vou voltar o dia inteiro fora. Tô cansado. Esse sol, esse sol, ele mata. Ele mata. E aí a gente só quer parar, sabe? A gente só quer ter um momento diferente, especial. E aí Jesus nos chama para renovarmos as nossas forças quando estamos nesse momento. Ele não fala, olha, não, fica aí tranquilo.
Fica de boa. Não, ele fala, vem até mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, pois eu lhes darei descanso. E aí, eu me lembro muito bem de algo que me ajudou e me ajuda a entender o quão isso é profundo. Lá no texto, a história de Jó, né? Jó, ele era um cara assim, um ministro. Ele viveu o ministério dele. No capítulo 29 de Jó, ele passa vários momentos dizendo quanto ele não deixava nem o órfão e nem a viúva em vão na cidade dele. Ele fala sobre os forasteiros que entravam na cidade e recebiam cuidado. Ele era um cara que intercedia pelos filhos, um homem que respeitava a sua esposa. Tem um momento que ele fala, tá agindo como louca. Ele nem diz que ela é louca, ele tá agindo como louca. Até nisso ele foi sábio. Jó, ele era um homem sábio e instruía as pessoas da sua cidade. Era um homem extremamente hábil em seu ministério, naquilo que ele vivia. Só que aí, Deus vai lá e coloca um peso sobre ele. Coloca uma prova sobre ele. E aí, a Bíblia inteira, em vários momentos, quando eles vão falar sobre exemplo de longanimidade, eles estão falando de Jó. E aí, por quê, né? Jó, ele reclama em vários momentos. Ele fala em muitos momentos das dores dele. Como a gente. Tá tudo bem reclamar das nossas dores. Tá tudo bem a gente se cansar. Não é que a gente é imperfeito, né? A gente é ser humano. Tá tudo bem. E aí, só que aí, quando termina ali a trajetória de Jó, quando ele está sendo provado, o que a gente imagina, né? Que Deus vai fazer? Vem aqui, meu filho. Vem. Eu vou te abraçar, vem aqui, eu vou te dar palavras tranquilas para te acalmar. Mas o que ele diz para Jó é, onde é que tu estava quando eu criei os alicerces dessa terra? Quando eu enchi os mares com a água, onde você estava quando uma gazela engravida, você já viu como uma gazela engravida? Ele começa a entrar na mente de Jó, assim. Começa a surtar Jó. E sabe o que é estranho? Termina com Jó falando assim, eu só conhecia ele de ouvir falar, mas hoje eu posso vê-lo. Tem algo profundo aí, algo incrível aí, que na verdade a gente não encontra o nosso descanso simplesmente por encontrá-lo. Ele é estabelecido através da fé, de quem Deus é e o que ele faz. Nesse capítulo de Isaías 40, lá no versículo 13, ele diz, quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança. E ele continua. Até que antes desse versículo que a gente leu, no 30, né? Antes dele, a partir do 27, ó. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? O Senhor não se interessa pela minha situação? Ele não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. A nossa maior preocupação é de que, no meio das nossas adversidades e dos nossos problemas, e onde nós temos nosso cansaço, é de que Deus não esteja controlando a situação. É de que Deus não é soberano. A gente tira a soberania de Deus. Por que Deus chega daquele jeito? Porque Jó, em algum momento, ele estava praticamente falando assim, ó, alguém fez isso aqui comigo. Em todo livro, assim, ele estava praticamente dizendo assim, alguém fez isso aqui comigo, mas não quero culpar Deus. Vai que eu culpo ele fez pior. Ele não queria culpar Deus. Ele estava fugindo. Se culpar Deus, imagina se culpar. Exato. E ele queria culpar alguém por aquilo, mas ele estava quase falando assim, isso aqui é culpa do universo. Não é Deus. E aí é interessante que ele estava tirando a soberania de Deus sobre aquilo que estava acontecendo. E aí Deus fala assim, eu sou soberano. Eu continuo sendo soberano. Às vezes me preocupa de verdade como a gente está se desenvolvendo como igreja.
se a gente está progredindo ou regredindo. Isso até de forma, tanto no macro, tanto no micro. Em cada mini situação que nós temos. E nessa preocupação, às vezes, dá uma desanimada, né? Que eu queria que a gente tivesse desenvolvido em muitas áreas. E aí, eu tenho que me prostrar aos pés do Senhor que diz que Ele é soberano. Que ainda não está fora do controle dele, nunca vai estar. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, nós estamos aqui porque Ele nos ajudou até esse momento. E aí, em todo esse contexto, Deus nunca deixou de estar conosco. A palavra paracleto, e a gente estava estudando isso na escola 1, ela quer dizer que o Espírito Santo ele é como uma sombra. Uma sombra, ela nos acompanha onde quer que nós estejamos. É como o Espírito Santo. Ele está sempre conosco, sendo o nosso consolador, sendo o nosso intercessor. E a nossa maior preocupação é de que, meu Deus, essas coisas estão acontecendo, está fora do controle dele. As nossas finanças não estão fora do controle dele. A nossa paz não está fora do controle dele. O único momento que está fora do controle dele é quando a gente tira ele do lugar dele, como nosso tosqueador, né? Minimamente falando, como nosso salvador. E aí, em 2 Coríntios 4, o texto que a gente inicia, ele termina de uma forma maravilhosa. Lá no versículo 17. Perdão. No 14. Perdão, era 16. Estou confundindo aqui. Essa Bíblia aqui não está me ajudando. Lembra do primeiro texto? Acho que vocês conseguem ler o versículo 1 novamente para a gente ver. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. E aí ele desenvolve algo por 15 versículos, e no versículo 16 ele diz: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A gente está tão preocupado, eu estou preocupado com tudo que está acontecendo. Vem o meu desânimo, me cansa, mas quando eu me lembro que Deus continua sendo soberano em todas as nossas causas, em tudo que nós fizemos e estamos fazendo, eu posso encontrar paz. Eu posso encontrar paz no descanso dele. Às vezes, eu não consigo dimensionar o que é ser um pai com seus filhos. Não consigo dimensionar isso, o peso e a dificuldade que tem de carregar isso. Mas ainda assim, ele não disse isso só para mim. Ele disse para os pais, para as mães, para as viúvas, para os viúvos, para as pessoas de idade, para os jovens, para as crianças, para todos. Ele disse: encontrem descanso em mim. Então, eu não quero sair daqui desanimado. Eu quero encontrar um longo ânimo, como José também encontrou. Quando os irmãos dele, chegam ali e diz: nós fizemos esse mal com você, ele falou: não, quem me trouxe para o Egito foi Deus. Quem me causou todo esse mal foi Deus. Se eu não tivesse aqui, haveria fome em toda a terra. Se eu não tivesse sofrido o que eu sofri, vocês não tivessem me vendido, não ocorreria esse bem que aconteceu agora. Porque a gente foge tanto do sofrimento, mas em 2 Pedro vai nos dizer que porque vocês estão recebendo como uma surpresa essa grande provação em suas vidas. Porque não é para ser uma surpresa. O sofrimento faz parte da nossa vida. A gente se preocupa se o nosso ministério vai funcionar. E quando eu falo nosso ministério, não falo só sobre a igreja aqui, tá? Estou falando sua casa. A gente se preocupa tanto
em nosso ministério funcionar, mas o Espírito Santo, ele está nos ajudando, sabe? Ele está ali conosco em todos esses momentos. E é dele que vem a longanimidade. É um fruto do Espírito. Nós precisamos nos debruçar sobre os braços do Senhor para realmente encontrarmos essa paz que nós precisamos. E eu até perdi o ponto que eu abri. Eu apago muito fácil, gente. Não é brincadeira, meu TDAH é realmente engraçado. Mas o Senhor, ele nos chamou para descansarmos nele. E entender que, independente do que aconteça, independente de qual sofrimento, ainda é soberania de Deus. Independente do cansaço, independente dos problemas no casamento, problemas com os filhos, problema na igreja, problema com pessoas em específico, não desanimamos, porque Ele é soberano. Essa é a resposta que Ele deu aos cansados. Não foi só a palavra de conforto. A palavra de conforto que nós recebemos é: Ele é soberano. E no meio do sofrimento, por mais que a gente separe o sofrimento de todo o evangelho pra gente, né? A gente não quer sofrer, a gente quer viver um evangelho que pode ter tudo isso aqui, menos a parte do sofrimento. A gente só não quer essa parte. Só que, como nós dizemos que nós cumpriremos a obra de Cristo, sendo que a obra dele foi feita no sofrimento? Começa no sofrimento. A obra mais importante dessa terra foi feita no sofrimento. Nós apenas somos como o corpo de Cristo, e nós sofremos. E nisso a obra dele sai perfeita. Para que um dia, eu ainda não posso dizer isso, mas eu quero ainda dizer, um dia: não me perturbem porque eu carrego as marcas de Cristo. Assim como Paulo disse. Que eu não acredito que eu possa dizer isso agora. Eu não posso dizer que meus sofrimentos são absurdos. Não posso dizer que eu me dedico o suficiente no Evangelho, porque eu queria estar muito mais fundo. A igreja perseguida está aí, sofrendo, e eu não tenho direito de reclamar. Não posso reclamar. Nós vemos luxo aqui. Por isso, não desanimamos. Porque essa leve e momentânea tribulação produz em nós uma eternidade. Amém? Eu estou alegre de estar com vocês aqui. Esse é um dos últimos cultos do ano. E eu estou feliz de estar aqui. Não me arrependo de ter gastado todo o meu dinheiro. Não me arrependo de ter ficado negativo. Não me arrependo de amar as pessoas com o que eu tenho, com o que eu tinha. Não me arrependo. Foi ruim na hora, mas não me arrependo. Não me arrependo de todos os dias que eu estava cansado e mesmo assim eu dei um jeitinho de ir, ou fui forçado a ir. Não me arrependo. Forçou. Sempre estão me forçando. Brincadeira. É sempre uma honra fazer igreja com vocês. Para mim, estou falando algo pessoal. É uma honra fazer igreja com vocês. Dividir as dores, as dificuldades. Eu acho que quando a gente começou aqui, algumas pessoas estavam com problema financeiro, agora estamos todos. Mas sabe o que é o bom de tudo isso? Que esse momento que nós vivemos agora, nós não vamos viver de novo. Tem um desconforto na segurança em ser cristão. Quando a gente está muito seguro, a gente começa no início é muito de boa, assim, é maravilhoso, mas depois você começa a ficar incomodado. A segurança pega a gente. Porque a parada do ser pobre de espírito é muito séria. A gente chegar em Cristo não tendo nada é muito profundo. Aquele que muito foi amado, muito ama. Que muito foi perdoado, muito ama. É uma coisa sobre intensidade, sabe, com Deus. E quanto mais eu entendo que eu não consigo fazer as coisas, que eu não posso ter minha segurança em mim mesmo, que eu não preciso confiar em mim mesmo, mais o Senhor trabalha. Mais Ele faz coisas surpreendentes assim. Eu vivi milagres assim.
Fiquei 3 meses sem ganhar um real, mas não passei fome nenhum dia. A gente viu. Comi nas custas dos outros. Já comeu bem, comeu bastante. Comi bem, né? Então, eu não posso desanimar por esse ministério que me foi confiado. Porque é um prazer. No final do dia é sempre um prazer. No início do dia é cansaço, mas no final do dia é sempre maravilhoso. Assim como quando vir Jesus. Vai ser muito bom a gente ter sofrido aqui, porque quando nós encontrarmos aquele êxtase, aquela paz que realmente a gente nunca vai entender, as nossas mentes não têm a capacidade de entender, aí sim, esse momento a gente vai falar, valeu a pena os sofrimentos, valeu a pena ser cristão, valeu a pena. Não é sobre meritocracia, mas puramente vida com Cristo. Amém? Se levanta aí. Vamos adorar o Senhor, se alegrar. Cantar com toda a vontade, pelo amor de Deus, a gente está muito cansado, eu sei. Às vezes eu sei que às vezes a letra é difícil, a gente está sem o telão ainda, mas existe uma parada que nós fazemos no nosso pessoal. Tem algo que acontece aqui, ó. Eu lembro que quando eu ia em algumas igrejas, eu era muito mais chato do que vocês veem hoje. Eu escutava algumas músicas que eu discordava de toda a letra e eu cantava outra coisa do que eu tava cantando. Eu era ultra rebelde, assim, mas eu tava cantando. Porque eu tava ali porque eu estava adorando ao Senhor. Eu estava ali porque eu estava cantando para alguém, eu estava direcionando o meu louvor, os meus elogios para alguém. Então, ainda que eu não entendia a letra, que eu não conhecia, ou eu pegava a letra ou eu cantava outra coisa. Porque é o que nós fazemos aqui. Nós fazemos um culto para Deus, todos juntos. Não é os ministros aqui que fazem isso, mas a gente como um corpo, juntos nós entregamos isso a Deus. De uma forma como corpo e de forma individual. Então, Deus nos chamou para isso. Temos algo pessoal com Ele. Isso é muito mais legal de você só ter algo coletivo. Temos uma vida pessoal com Jesus. Senhor, nós te agradecemos com muita alegria por cada mês, cada dia difícil, Senhor. Estamos sem dinheiro, estamos cheios de dificuldade onde nós estamos agora, Pai, mas nós encontramos prazer em Ti, Senhor, porque nós sabemos que não tem nada que esteja acontecendo que seja fora do Seu controle, Pai. Está tudo sobre as Suas mãos. Então, Pai, nós sabemos que o Senhor nos ajudou até esse momento e não tem nada fora do Seu controle. Não existe nenhum sofrimento, Pai, que se compare às coisas que o Senhor faz por nós, Senhor. Não tem nenhum sofrimento que seja maior, Pai. Nosso coração, ele não precisa ser dobro, ele tem um espaço totalmente para Ti, Senhor. Nós recebemos, sim, os nossos problemas, mas nós recebemos, Senhor, com perseverança, com persistência, Senhor, com longanimidade, Senhor, demonstrando a Sua presença, o Teu morrer na cruz em nossas vidas. Então nós Te agradecemos, Jesus. Nós Te agradecemos que mesmo que veio bem ou mal de Ti, Senhor, nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos que mesmo se veio o descanso ou o cansaço, nós Te agradecemos, Senhor. Pois não é só sobre o que o Senhor fez pela gente ou faz todos os dias, mas é sobre quem Tu és. Mesmo que eu não receba nada de Ti, Senhor, o Senhor continua sendo quem Tu és. O Senhor é insondável, Senhor. Não há nada que pode sondar a Ti, Senhor. O Senhor é soberano. Quem foi o Seu conselheiro? Ninguém. O Senhor é o maravilhoso conselheiro. O Senhor é o Deus forte, príncipe da paz. Nós devemos, Senhor, reverência a Ti. Nós precisamos de Ti. Maravilhoso Jesus. Por Ti, pois a vida é você. Há uma glória em padecer, há uma glória em padecer por Ti, pois a vida é você. Há uma glória em padecer, por Ti, pois a
cobrem o mar, toda a terra se encherá, toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá. Eu não sou muito bom em cantar essas músicas porque eu as conheci faz uns 2 anos. Como eu tô velho, né? Eu decoro bem eles. Mas eu me lembro da gente estar lá no máximo, com a bateriazinha vermelha. O televisor fazendo essa mesma cara que ele sempre faz. Porque ele estava muito animado, né, gente? Ele estava muito feliz. É o jeito dele. O Pedro lá também, minha esposa, meus filhos. E alguns jovens cantando embaixo daquele mastro, esperando que o Senhor nos desse uma casa. Mas a gente falava o seguinte: a gente falava que a nossa casa ela não era física, que Deus estava construindo um templo em São Paulo espiritual. Isso o pastor Luiz do Mal devia ter uns 17, 16 anos. Nós estávamos vivendo sua vida missionária ainda aqui no Brasil. Mas nós independemos de qualquer tipo de estrutura, nós independemos de qualquer tipo de nome, senão o nome de Jesus Cristo. E uma das primeiras vezes que eu realmente ouvi essa música foi um neguinho cantando lá na Paulista, um violãozinho. Ei, vamos lá! Vamos lá! Por favor, mais uma vez! É impossível não cantar essas músicas e não lembrar o que o Senhor fez. O Senhor nos aproximou de amigos que desejam a mesma coisa que nós. Irmãos que desejam a mesma coisa que nós. Todos vocês são um presente para nós. Um presente. A gente não sabe nem como a gente ia fazer as coisas, mas eu quero que você entenda que quando eu estou cantando toda a terra se encherá da glória do Senhor, eu não estou falando sobre uma letra morta. Essa música não é sobre uma letra morta, é sobre algo que está acontecendo em São Paulo. Nós estamos cantando sobre uma palavra viva, uma palavra que é vida. Nós vimos aquele mastro cheio de gente, assim como vimos a Paulista cheia de gente. Vimos a Paulista aqui cheia de gente. E nós vimos esse estacionamento também cheio de gente. Vocês estão entendendo como isso era impossível na nossa cabeça em 2023. Como isso era improvável na nossa cabeça em 2023. Dando 30, 40 pessoas no máximo, de ver quase 1000 jovens aqui. Aquele dia foi cumprimento daquilo que o Senhor e do compromisso que o Senhor tinha com a sua palavra. Não comigo, eu sou pecador. Eu sou pecador, nós somos pecadores. Então, quando nós cantamos toda a terra se encherá da glória do Senhor, não é sobre um emocionalismo ou jovens que se reúnem para cantar algumas músicas, mas é sobre algo que nós acreditamos, sobre um trabalho árduo que nós acreditamos que o Senhor nos confiou aqui neste lugar, na República. Eu não quero me alongar mais, para que nós possamos nos despedir e almoçar, mas eu quero que você me entenda isso. Eu quero que tire essa certeza e esse amor que eu carrego por cada um de vocês aqui. De uma multidão de 1000, 2000, 15 mil jovens. O Senhor
conecta com 1, 2 ou 3 elementos. Isso para nós é o suficiente. Isso para nós é o suficiente. Nós não estamos interessados em nenhum tipo de performance. Nós não estamos interessados em nenhum tipo de coisa visível apenas. Nós queremos viver a glória de Deus, não como um emocionalismo barato, mas como o serviço da seara. Vamos cantar só mais uma vez. Toda a terra se encherá da glória do Senhor. As águas cobrem o mar, toda a terra se encherá, toda a terra se encherá da glória do Senhor. As águas cobrem o mar, toda a terra se encherá, toda a terra se encherá. Guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam convosco. Amém, amém.